Ela disse meu nome com tanta certeza, como se me conhecesse melhor do que eu mesma. Mas quando olhei para aquele rosto sorridente e desconhecido, tudo que consegui responder foi: me desculpa. Eu deveria lembrar de você. A resposta dela me fez tremer por dentro. Você me salvou há 20 anos. Era uma segunda-feira comum. Café amargo no copo, papelada acumulada na sala de medicação, mais um plantão pela frente. Eu já havia trocado 2 curativos, dado entrada em 3 pacientes da emergência e resolvido uma confusão no posto 3. Tudo normal para um início de manhã de hospital público. Até que uma colega da recepção bateu na porta, meio sem jeito. Tem uma moça lá na frente. Disse que precisa falar com você. Que é importante. Suspirei, cansada, mas fui. Quando cheguei, vi uma mulher jovem, talvez com uns 28 anos. Morena, cabelos cacheados até os ombros, com olhos castanhos vibrantes. Ela estava parada ali, com as mãos trêmulas, como se esperasse por aquele momento há muito tempo. E foi então que ela falou: "Oi, você é a enfermeira Clara?" Assenti. Ela sorriu com os olhos marejados e disse: "Eu esperei 20 anos para te ver de novo." Ela tirou da bolsa um papel dobrado com cuidado, quase em reverência. Era um desenho infantil, um daqueles que a gente recebe de vez em quando de crianças internadas. O traço era simples, um bonequinho de cabelo espetado segurando a mão de uma mulher de jaleco azul. Em cima, com letra miúda e insegura, estava escrito: "Enfermeira Clara, minha amiga." Naquele instante, minha garganta fechou, senti o peito apertar. Algo dentro de mim reagiu, como se uma memória adormecida acordasse, aos poucos, como uma brasa sendo reavivada. "Meu nome é Júlia", ela disse. "Você me salvou quando eu era uma menininha de 7 anos. Eu quase morri. Mas você segurou minha mão. Você falou comigo quando todo mundo só corria. Você me viu." Ela fez uma pausa e respirou fundo, como quem segura uma avalanche de sentimentos que lutam para sair. E continuou: "Eu estava sozinha naquele hospital, sem saber se meus pais estavam vivos, com dor, medo, frio. E você foi a única que me olhou nos olhos. E ficou." Naquele momento, tudo que eu consegui fazer foi sentar. As pernas tremiam. O coração batia descompassado. A lembrança ainda era um borrão na minha cabeça, mas as palavras dela me tocavam como se fossem minhas. Ela sorriu, com um misto de ternura e dor. "Eu sei que você pode não lembrar de mim, mas eu nunca esqueci de você. A gente passa a vida inteira cuidando de feridas, de dores, de pessoas. E às vezes, nesse cuidar automático, a gente esquece o quanto cada gesto pode ficar marcado em alguém." Eu não lembrava da Júlia, mas ela lembrava de cada palavra que eu disse, de cada toque, de cada olhar. Aquela manhã, que para mim era só mais uma segunda-feira, foi para ela o começo de tudo. E eu ainda não sabia. Mas o que Júlia tinha para me contar mudaria completamente a forma como eu enxergava minha própria história dentro daquele hospital. Ela não voltou apenas para me agradecer. Ela voltou para me lembrar de quem eu era. E foi ali, naquele reencontro inesperado, que o meu passado bateu à porta do presente, com uma voz suave, doce e decidida, dizendo: "Você me salvou." Ela disse que me procurava há anos, que voltou ao hospital tantas vezes tentando encontrar meu nome em alguma ficha, em alguma lista, até que um dia, reconheceu meu rosto em uma foto de um mural esquecido no corredor. Eu soube na hora. Era você, ela disse. E o que ela me contou depois me fez chorar como eu não chorava desde o meu primeiro plantão. Sentadas na salinha de apoio do hospital, ela tirou da bolsa aquele desenho novamente. Aquela folha amarelada pelo tempo, mas guardada com tanto carinho que parecia um tesouro. Ela passou os dedos sobre o papel, como quem acaricia uma lembrança viva. "Eu fiz isso para você no dia que recebi alta, mas te procuraram e disseram que você estava em outro setor. Me prometeram que iam te entregar. Eu esperei tanto, mas nunca soube se tinha chegado até você." Eu fiquei em silêncio. Olhava para aquele pedaço de papel como se fosse um espelho de algo que existia em mim, mas que o tempo tinha coberto de poeira. Júlia começou a falar mais devagar,
como se cada frase fosse uma peça de um quebra-cabeça que ela vinha montando desde a infância. Naquele dia, eu tinha perdido tudo. Um acidente de carro. Meus pais morreram na hora. Eu fui a única sobrevivente. E mesmo criança, eu sabia que ninguém viria me buscar. Só que no meio de toda aquela tragédia, teve você. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou com a voz embargada. Eu lembro da sua voz me dizendo: você é forte, pequena, e vai sair dessa. Você não sabe? Mas eu repeti essa frase todos os dias da minha vida. Ela contou que foi levada para um abrigo, depois passou por 2 famílias adotivas até encontrar um lar definitivo. Disse que cresceu com cicatrizes, mas com uma certeza no coração, que alguém, um dia, tinha acreditado nela. Alguém que, em meio ao caos, viu mais do que um prontuário. Viu uma criança. Ela sorriu e me mostrou algo no celular. Era uma foto dela, usando o jaleco branco. Eu virei enfermeira, Clara. E quando disse isso, lágrimas escorreram do meu rosto sem que eu percebesse. Eu quis ser como você. Eu quis fazer pelos outros o que você fez por mim. Me faltavam palavras. O ar parecia denso. Aquela jovem mulher que estava ali diante de mim não era só alguém que eu tinha ajudado. Ela era o reflexo de tudo que eu tinha tentado ser na profissão. E naquele momento eu entendi: o que fazemos não termina quando o plantão acaba. O que fazemos reverbera. E às vezes, volta. Volta como uma flor nascida no meio do concreto. Às vezes, a gente acha que só salva vidas quando aplica medicação na hora certa, quando estabiliza um quadro clínico ou quando impede uma parada cardíaca. Mas a verdade é que há muitas formas de salvar uma vida. Naquele dia, eu não salvei a Júlia com uma seringa ou com um procedimento. Eu salvei com presença, com um gesto simples, com um olhar que disse: você não está sozinha. Ver ela ali, formada, forte, com os olhos brilhando, me mostrou que nada é em vão. Que até os nossos plantões mais difíceis, aqueles que terminam com a alma exausta, podem ser sementes que florescem muitos anos depois. E a semente que plantei naquela criança cresceu e voltou, não para me devolver o que fiz, mas para me lembrar que vale a pena, sempre. Você me salvou, mas não foi só a minha vida que mudou por causa de você. Quando ouvi isso da Júlia, meu coração parou por um instante. Como assim não foi só a vida dela? Ela olhou para mim com a mesma firmeza com que olhou naquela infância distante. A senhora salvou tudo que veio depois. Salvou minha filha, mesmo sem saber. Estávamos ainda sentadas na salinha ao lado da recepção, aquela que mal cabem 2 cadeiras e uma mesinha. Do lado de fora, o hospital continuava em seu caos de sirenes, passos apressados e macas sendo empurradas. Mas ali dentro, era como se o tempo tivesse desacelerado, só para nos permitir viver aquele momento com calma. Júlia me mostrava no celular fotos da sua formatura. Depois, uma foto em que ela aparecia sorrindo ao lado de uma menina de 5 anos. Essa é a Ana Luísa, minha filha. E sabe o que é mais louco, Clara? Ela nasceu nesse hospital, no mesmo andar em que a senhora me acolheu. Naquele momento, senti algo inexplicável, como se um ciclo invisível estivesse se fechando bem ali na minha frente. Eu quis que ela nascesse aqui. Era como voltar à origem, sabe? Como se eu quisesse apresentar para minha filha o lugar que me devolveu a vida. Ela fez uma pausa e seu olhar se perdeu por alguns segundos. O parto foi difícil. Passei por complicações. A médica quase me mandou para a unidade de terapia intensiva. Eu estava em desespero. E então, uma enfermeira entrou, nova, de plantão. Tentava manter a calma, mas estava claramente nervosa. E eu me lembrei de você. Ela olhou nos meus olhos e disse: eu segurei a mão dela, Clara. Fiz o que você fez por mim. Disse para ela: vai dar tudo certo. Só me olha e respira. E, com lágrimas escorrendo no rosto, completou: pela primeira vez, eu entendi o que você fez comigo. Naquele instante, a vida parecia me dar um presente precioso. Saber que o gesto que um dia tive com uma criança desesperada tinha voltado para o mundo através dela. E agora era ela quem segurava mãos, quem transmitia calma, quem carregava esperança. Era um espelho.
mas não daqueles que mostram o nosso rosto. Era um que mostra a nossa essência refletida no outro. Júlia segurou minha mão e disse: "A senhora não me ensinou só a viver. Me ensinou a cuidar, a acreditar em gente, a acreditar que, mesmo nos dias mais escuros, uma palavra pode ser uma lanterna. O que fazemos por alguém nunca morre. Às vezes, a gente planta e esquece. Acha que aquele momento foi pequeno demais para importar, simples demais para ter valor. Mas não é. Um gesto pode virar um caminho. Uma palavra pode virar profissão. Uma presença pode virar missão." Naquele dia, diante de mim, não estava só a menina assustada que um dia implorou por cuidado. Estava uma mulher que virou farol, que passou adiante o que um dia recebeu sem pedir, e que entendeu, na carne, o peso e a beleza de ser enfermeira. Ver a Júlia falar com tamanha verdade me fez lembrar de todos os rostos que já vi, dos nomes que talvez tenha esquecido, mas que talvez ainda me carreguem por dentro, como ela fez. Por 20 anos. E foi ali que percebi, talvez a gente não saiba quem salvou, talvez nunca saiba, mas alguém, em algum lugar, ainda guarda uma parte da gente. Você não lembra de mim, né? Aquela pergunta caiu como uma lâmina fina, certeira, abrindo lentamente uma ferida que eu nem sabia que existia. Era verdade, eu não lembrava da Júlia, e por mais que minha memória tentasse puxar rostos, nomes, cheiros, aquele rosto infantil que me marcou para sempre na história dela, era só mais um entre tantos. Fiquei em silêncio por um tempo. Ela notou. Júlia abaixou os olhos, mas logo sorriu um sorriso compreensivo, que não cobrava nada. Eu sei que deve ter passado por centenas, milhares de pessoas nesses anos todos. Eu também sou enfermeira agora, e sei como é, mas eu nunca esqueci. Da senhora. Essas palavras me atingiram como um abraço e uma culpa ao mesmo tempo. Quantas vidas passaram por mim, quantas eu ajudei, e quantas passaram sem que eu soubesse o que aconteceu depois. Naquela madrugada distante, eu havia feito apenas o meu trabalho, acolhido uma menina órfã, assustada e machucada. Mas para ela, aquilo foi tudo. Comecei a me perguntar, como pode alguém ser o pilar de outro e nem se dar conta? É como acender uma vela e seguir andando, sem ver que ela iluminou o caminho inteiro de alguém. Eu me apeguei à senhora como se fosse minha mãe. Me disseram que você tinha outro nome, mas eu só conseguia te chamar de tia Clara. Você me dava chá, penteava meu cabelo. Me dizia para respirar fundo e pensar em coisa boa. Ela tocou o coração com a ponta dos dedos. Eu lembro disso aqui, ó, não com a cabeça, mas aqui. E foi nesse momento que uma lembrança, enferrujada pelo tempo, voltou à superfície. Lembrei de uma noite de chuva, da menina de pijama azul sentada no canto da sala de observação. Lembrei de ter segurado a mão dela enquanto o médico explicava os ferimentos. E aí, lembrei do desenho. Um sol amarelo com um coração dentro. Embaixo, letras tortas, para a tia Clara. Eu te gosto. As lágrimas brotaram dos meus olhos. Porque sim, eu lembrava. Júlia, eu me lembro agora. Ela sorriu, e os olhos dela se encheram de água. Eu sabia que o coração nunca esquece. A gente passa a vida acreditando que a memória está na cabeça. Que só o que conseguimos lembrar com clareza é o que importa. Mas não é assim. Tem lembranças que moram na pele, no cheiro de um hospital, no som de uma voz, no toque de uma mão. E o coração guarda tudo. Mesmo que eu tenha esquecido por um tempo, aquela menina ficou aqui dentro. Escondida entre as noites de plantão, entre os curativos, entre as ausências. E agora ela estava ali, adulta, viva, inteira, trazendo com ela uma versão de mim que eu nem sabia que ainda existia. A versão que acreditava que um gesto podia mudar tudo. Sim, eu não lembrava dela com clareza, mas agora, depois de ouvi-la, eu me lembrava de mim, da minha essência, do porquê eu escolhi essa profissão. E naquela noite, pela primeira vez em anos, eu saí do hospital com o coração leve. Porque mesmo sem saber, eu tinha deixado uma marca boa no mundo. Quero te apresentar alguém, ela disse, e quando abriu a porta da recepção,
eu soube que algo dentro de mim nunca mais seria o mesmo. De trás da porta, com os olhos grandes e a mesma expressão curiosa que um dia vi nela, surgiu a filha da Júlia, Ana Luísa, 5 anos, vestidinho florido, um jeito de andar meio tímido, como quem ainda não entende muito bem o mundo, mas já sente o que ele carrega. Ela parou diante de mim, segurando a mão da mãe. Olhou nos meus olhos e sorriu. Mamãe disse que você é uma fada de verdade. Disse, com a voz fininha. Júlia, visivelmente emocionada, apenas sorriu. Fadas usam jaleco branco, filha. Fiquei sem palavras. Ajoelhei. Estendi a mão para ela. Prazer, Ana. Que bom te conhecer. Você salvou a minha mamãe. Fiquei muda por alguns segundos. O que você responde a uma pergunta dessas? Como dizer sim sem soar vaidosa? Como dizer não sem mentir? Então eu apenas disse, eu cuidei dela com todo o meu coração. Nos sentamos por alguns minutos na salinha dos funcionários, que naquela noite, curiosamente, estava vazia. Ana Luísa brincava com um estetoscópio de brinquedo que Júlia tirou da bolsa. E, enquanto ela distraía a filha, Júlia me entregou algo, uma pequena caixa, embrulhada com papel coeft e fita branca. É simples, mas é o que eu queria te dar desde sempre. Isso é parte da minha história. Abri, era o desenho, aquele sol amarelo com coração dentro, dobrado, amarelado, mas intacto. Atrás dele, agora, havia uma dedicatória. Você não só me salvou, me ensinou a amar. Porque só quem é muito amado, aprende a amar assim. Obrigada por ser minha ponte, meu começo, minha mãe do coração. Eu chorei, em silêncio, sem controle. Aquela folha de papel era o que todo enfermeiro sonha receber um dia, era a confirmação de que valeu a pena. Mas ainda havia mais. Júlia então tirou outra folha da bolsa. Era uma ficha. Esse é meu pedido de transferência. Quero trabalhar aqui, nesse hospital. Aqui começou minha vida. Aqui eu quero cuidar de outras como cuidaram de mim. Na enfermagem, muitas vezes o que damos não volta. A gente se doa sem esperar retorno. Entrega energia, tempo, carinho. E fica com o silêncio, com a dúvida se fez o certo. Mas, às vezes, Deus ou o destino, ou o que você quiser chamar, nos dá de volta. De um jeito inesperado, inesquecível. Júlia voltou 20 anos depois. Não só como paciente, mas como testemunha, como colega, como filha simbólica. E com ela, trouxe uma nova vida, um novo ciclo. Aquela criança assustada que um dia encontrei numa madrugada fria, agora segurava sua própria filha nos braços. Agora era ela quem sabia o valor de uma enfermeira, de uma mão estendida, de um olhar que acolhe. E agora, é ela quem vai escrever novas histórias. Histórias como a dela, histórias como a minha. Histórias que, se você estiver escutando com atenção, ainda pode ouvir ecoando pelos corredores de qualquer hospital.